pessoal, olha eu aqui outra vez e nessa noite estou aqui para falar um pouquinho para vocês do assunto que vocês estão ouvindo falar bastante, mas que talvez, como alguns me disseram, não estou entendendo nada. O que está acontecendo? O que é essa guerra da Rússia e da Ucrânia? Vamos explicar para vocês o que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia de maneira bem simples e objetiva. E hoje eu estou contando com uma ajuda, eu tenho uma ajuda sim para nós falarmos dessa história. E a ajudante comigo hoje é... Eu sou a Maria Vitória. Tudo bem, a Maria Vitória, a minha filha, hoje está aqui como historiadora mirim para nos ajudar nesse assunto tão complicado e emblemático. Nós vamos explicar de uma maneira bem simples e objetiva. Nós não vamos aprofundar, a intenção é só que você entenda o principal dessa situação entre Rússia e Ucrânia. Vamos lá? Bom, então para a gente entender um pouquinho dessa situação da guerra da Rússia e Ucrânia, a gente tem que voltar lá no ano de 1947, fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava destroçado politicamente, economicamente, e o pior de tudo, o mundo estava dividido. Metade do mundo era socialista e era liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética. Vários países se juntaram e formaram um bloco chamado Bloco Soviético. Do outro lado, existiam os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, e o mundo ficou dividido. Esse tempo foi chamado de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Não houve guerra de fato, né? Chegaram aos finalmente, como se diz. Mas havia uma disputa de poder, de quem poderia mais, de quem chegaria mais. Até que houve, inclusive, aquela corrida para ver quem chegava à Lua primeiro, não é? Então houve essa luta entre os dois blocos para ver quem seria o melhor, quem seria o mais forte. E aí, então nesse momento, a gente vê a Alemanha, por exemplo, dividida. Existia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A parte oriental era soviética, socialista, e ocidental, capitalista, ligada aos Estados Unidos. Bom, nessa tensão do mundo, em 1949, os Estados Unidos criaram a OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para que servia isso? Eles se aliaram aos países capitalistas da Europa, principalmente, para armar esses países, militar esses países, ajudar a ter armas, inclusive nucleares, para quê? Se de repente a Guerra Fria virasse uma guerra quente, se a coisa complicasse, os países próximos ao bloco socialista teriam como se defender ou, se fosse preciso, atacar. E assim formou a OTAN. Mas como nós já lembramos, bem sabemos, em 1991 o socialismo ruiu e o símbolo disso foi a queda do Muro de Berlim, né? A Alemanha se tornou uma só capitalista. Ali o socialismo foi perdendo a sua vez. Tanto é que quando o Muro de Berlim caiu, a parte oriental correu para a parte ocidental, e o contrário não aconteceu. Ou seja, os socialistas correram para o lado capitalista e o contrário não aconteceu. Bom, e aí a União Soviética deixa de ser a União Soviética e volta a ser a Rússia. E esses países da União Soviética se tornaram independentes. São vários deles, como a Lituânia, a Estônia, a Letônia e a Ucrânia. A Ucrânia fazia parte da União Soviética e se tornou independente. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver com a guerra agora da Ucrânia? Bom, o que acontece? A tensão entre a Ucrânia e a Rússia também não é de hoje. Em 2014, a Rússia invadiu uma região da Ucrânia chamada Crimeia e anexou a Crimeia à Rússia. Então a Crimeia é lá no sul da Ucrânia e hoje pertence à Rússia. Isso aconteceu em 2014. Por que isso aconteceu? Houve um referendo popular, o que a população queria e a população votou sim. Mais de 90% votou que queria pertencer à Rússia. E isso não aconteceu, a comunidade internacional não reconheceu a Crimeia como parte da Rússia, então isso criou uma tensão muito grande. E por quê? Porque veja que situação delicada. É como se, por exemplo, o Rio Grande do Sul hoje passasse a pertencer aos Estados Unidos. Então, veja, o fim do Brasil pertencendo lá em cima ao mapa. Então é uma situação bem complicada até geograficamente. Então essa tensão ficou aí, a comunidade internacional não concordou, mas também não fez nada, ou muito pouco, para mudar a situação, e a tensão só foi se agravando. Mas a gota d'água foi o quê? Agora, no ano passado, os Estados Unidos assinou para a Ucrânia um convite para que ela participasse da OTAN. A OTAN, lembra? Para militarizar,
para proteger contra o bloco socialista. A Rússia não gostou nem um pouco disso. Você espera um pouquinho. A Ucrânia fazer parte da OTAN no meu quintal, um aliado dos Estados Unidos, no meu vizinho, divisa aqui. Só que agora, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele não é o mesmo presidente da época do referendo. O presidente estava na Ucrânia quando votaram a anexão da Crimeia à Rússia, era um presidente aliado do presidente Vladimir Putin da Rússia. E agora esse presidente, o Zelensky, não é um aliado do Vladimir. Então a situação vai ficando cada vez mais difícil, muito tensa, até que houve, né, hoje é o 9º dia, quer dizer, agora já chegou ao 10º dia de guerra. 10 dias atrás a Rússia invadiu a Ucrânia. A desculpa da Rússia é que havia na Ucrânia muitas pessoas que são pró-Rússia, que queriam que a Ucrânia voltasse a fazer parte da Rússia. De fato existe mesmo, mas resumindo, são 2 cidades apenas naquele país todo, então não é bem essa a verdade. Depois houve acusações de neonazismo, coisas que, para desculpar uma guerra, porque uma guerra precisa sempre de uma desculpa, né? Nunca, como dizia o professor Olavo de Carvalho, a primeira coisa que a guerra mata é a verdade. Então, essa que é a dificuldade. Mas bem, olhando agora por outro lado da história, aí quem vai julgar se quem está certo e quem está errado não sou eu, cada um de nós temos a nossa opinião, mas a pessoa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, merece que a gente entenda um pouco essa pessoa. Primeira coisa, ele está há 20 anos na presidência da Rússia. 20 anos. Veja só, isso é muito complicado. Nesses 20 anos, tem alguns agravantes. Por exemplo, ele estatizou a TV. O que quer dizer isso? É como se hoje, por exemplo, o presidente da República, Bolsonaro, chegasse para a Globo e dissesse: pronto, vocês saiam daqui que agora a TV é nossa e vai passar a programação só do governo. Foi o que aconteceu na Rússia. A TV foi estatizada do dia para a noite. Os políticos que concorriam contra o Vladimir Putin, tinham força, começaram a ter notoriedade, foram perseguidos, foram presos e até inclusive 2 casos de envenenamento. Jornalistas que fizeram matérias contra o Putin e foram envenenados. Então a situação é bem complicada e isso chegou nessa situação tão difícil que foi a invasão da Ucrânia. E afinal de contas, até as crianças sabem o que significa uma... Né, Vitória? Afinal, em uma guerra não há vencedores. Exatamente. Numa guerra, ninguém vence. Uma guerra é sempre triste. Sempre há os 2 lados, que são perdas de vidas e perdas de tantas coisas, de identidade, enfim. Então a nós agora é um convite para a oração. Rezarmos, porque os analistas todos são unânimes em dizer que os dias piores da guerra não chegaram, vão chegar ainda. A Rússia mostra que ela não vai parar, se ela conseguir a Ucrânia, não vai parar na Ucrânia. Hoje o presidente da Ucrânia, o Zelensky, disse uma coisa que eu concordo plenamente com ele, disse: se a Ucrânia cair, a Europa inteira vai cair, porque a Rússia não vai parar, ela quer os outros países de volta, e agora ela tem uma parceira muito grande, que tem enfrentado muito os Estados Unidos, mas nunca os Estados Unidos teve um concorrente tão poderoso, que é a China. Então que a gente possa rezar pela paz no mundo, porque de algum jeito ou de outro todos nós vamos sentir a dor e o peso dessa guerra. Se você gostou desse vídeo, se conseguiu entender, ficou claro, simples e objetivo, então você dá um like lá. Se você não entendeu, não tem problema, pode dar um dislike.